Deus seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, a cruz sagrada, seja a nossa luz. Meu nome é Anderson Meneghetti e vamos partilhar a palavra. Senhor, que nesta partilha, Senhor, Tu possas tirar a tristeza do nosso olhar, a tristeza do nosso coração, Senhor. Tira a ansiedade, que durante essa partilha tira o medo da nossa alma. Nós que estamos vivendo esses tempos de incerteza, incertezas no trabalho, incertezas na saúde, quantas incertezas do amanhã. Mas o Senhor nos ensina que o amanhã terá as suas próprias preocupações, então precisamos viver hoje junto de Deus. E a esperança alimenta a nossa fé de que amanhã a conquista será ainda maior, a bênção será ainda maior. É essa a fé que vence o mundo, a fé em Jesus Cristo. É essa a fé que vence a pandemia, a fé em Jesus Cristo. Em João 3,16 assim diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas alcance a salvação, a vida eterna. Em Romanos 8,18: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm comparação com a glória futura que me é reservada. Olha que bonito, palavra do Senhor. O sofrimento da vida presente não tem comparação com a glória futura que me é reservada. Essa é a fé do cristão até os últimos limites. Quantos têm perdido seus entes queridos? Quantas situações de morte rondam a nossa história, a nossa casa? Então essa fé em Jesus Cristo, ela precisa ser edificada a cada dia. Não, os sofrimentos da vida presente não têm comparação com a glória futura que me é reservada. Se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Aleluia! Jesus nos comprou com seu sangue. Jesus ressuscitou, junto com Ele ressuscitou os nossos sonhos, nos libertando do pecado. Ele era carne e sangue daquela que o gerou, Maria. E Espírito, o Espírito Santo, Ele era Deus. Ele é Deus. Então você pode imaginar que Jesus era igual a mim, igual a você, menos na condição do pecado. Deus, Ele quis fazer uma experiência. A Bíblia é essa experiência de Deus. Deus criou o homem à imagem e à sua semelhança, mas o pecado entrou e bagunçou. O homem deixou de temer a Deus e sofreu as consequências dos seus atos. Então Deus queria compreender, queria entender a condição do homem. Por que eles sentem frio? Por que eles choram? Por que eles adoecem? Como é ter uma mãe? Você já parou para pensar nisso? Deus assim se indagando: como é ter uma mãe? Como é ter um pai? Deus quis ter uma família. Deus quis ter uma família e Ele a teve. Jesus nasce de Maria e é adotado por José. Jesus, Maria e José, a minha família, vossa é. Repita isso comigo aí. Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é. Então Deus quis essa experiência de ter uma família, de
ter uma mãe, de ser amamentado, de ser cuidado, de ter um pai para educá-lo. Deus quis ter essa experiência. E Jesus sofreu, ele cresceu e sofreu na carne as nossas dificuldades. Ele foi tentado no deserto. Ele venceu o diabo dizendo: não tentarás o Senhor, retira-te, Satanás. Ele foi tentado, mas ele resistiu e não se rendeu ao pecado. Ele amou até as últimas consequências. Quantas situações Jesus conseguiu reverter ali, amando a todos. Quando as pedras estavam ali prestes a serem atiradas sobre a pecadora, a mulher adúltera, veja o que aconteceu. Aquelas pedras caíram ao chão diante do Mestre. Quantos caminhos de pedras às vezes nos são reservados? Ali Jesus carregando sua cruz, foi um caminho de pedras até chegar ao Monte da Caveira, aonde foi crucificado. Quantas pedras no nosso caminho nós já nos deparamos, quantas situações, mas eu digo para você, aonde entra a intimidade com Deus na minha vida. Quando eu encontro a pedra, eu posso ter duas visões: a bênção ou o fim. A pedra na história de Moisés, a pedra serviu para Deus escrever as leis, serviu de papel para Deus escrever as leis. As pedras para Davi serviram para ele matar o gigante. As pedras para Gideão serviram para ele reconstruir o altar do Senhor. E para Jacó, então, ela serviu de travesseiro para Jacó descansar a sua cabeça. Eu digo para você, essa pedra que está à sua frente pode ser aquela pedra que lacrou aonde Jesus foi sepultado. Aquela pedra que todos diziam: acabou, é o fim. Mas lembre-se, no terceiro dia, aquela pedra rolou e Jesus ressuscitou para nossa alegria e salvação. Então, aqui a palavra de Deus diz assim, em Mateus 27, versículo 45. Desde o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo disseram: ele está chamando por Elias. Veja a condição humana de Jesus. Gritou: meu Deus, por que me abandonastes? Quantas vezes eu e você já disse isso diante de uma pedra, de uma situação? Meu Deus, por que me abandonastes? No momento que eu estou ali lutando contra uma depressão, lutando contra uma ansiedade, contra um medo. Lembre-se de Jesus. Momentos antes da crucificação, Jesus no Getsemane, ali suando lágrimas, vertendo lágrimas de sangue. A ciência, ela ensina que para o homem suar sangue, ele precisa estar no estado físico
flor da pele, num estado no máximo que um corpo poderia suportar para suar sangue. E nós sabemos que ele suportou o quê? O peso do pecado do mundo sobre a sua carne. Ele carregou tudo isso. Jesus sabia, ele era Deus, ele sabia o que teria que enfrentar, a traição de Judas, ele sabia que teria que enfrentar a cruz. Ali, ele sofreu a maior depressão que um homem e uma mulher poderia suportar. Pode-se dizer que o homem mais depressivo que pisou aqui nesta terra foi Jesus, porque ele suou lágrimas de sangue. Ele suou sangue. Ele chorou lágrimas de sangue. Pode-se dizer que foi o homem mais depressivo. Por isso ele entende a minha condição humana, ele entende a sua condição humana, ele entende o meu limite humano, ele entende o seu limite humano, e ele carregou tudo isso sobre si e venceu na cruz. Por isso eu profetizo, você vai vencer essa ansiedade, você vai vencer uma depressão, como eu já venci, uma forte depressão na minha vida, porque eu abracei a cruz de Cristo. Eu abracei, meus irmãos. Não existem psicólogos suficientes para tratarem o povo diante desta pandemia mundial. Porque quem tem Deus tem tudo, mas quem não tem uma fé em Deus, qual é o futuro? A nossa esperança está em Jesus. Quero citar mais uma passagem aqui, Ezequiel 37. Os ossos revivem. A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Eu digo para você, amado, a humanidade poderá reviver depois de uma pandemia? Eu respondi: Senhor Deus, és tu quem sabe. Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivas. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima da pele. Porém em vós um espírito para que revivas. Então sabereis que eu sou o Senhor. Você percebe o que acontece com aqueles ossos? Eles recebem uma ordem de Deus. Eles recebem uma bênção de Deus. Eles recebem o poder de Deus. E olha o que acontece quando o profeta lança a bênção sobre os ossos. Profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouve-se primeiro um rumor, um estrondo. Quando os ossos se aproximavam uns dos outros, eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia. Mas faltava-se o sopro da vida. Ele me disse: profetiza para o Espírito. Profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venham ao Espírito dos quatro ventos, sopra sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Profetizei conforme me foi ordenado, e o Espírito entrou neles,
eles reviveram e se puseram de pé, qual um imenso exército. Palavra do Senhor. Quando ele profetizou o sopro, aqueles ossos tomaram vida, carne e nervos se puseram de pé, como um grande exército. É isso que Deus faz com a nossa vida, com a nossa história. Quando todos olham e dizem: acabou. Acabou o sonho da casa própria. Acabou o sonho do comércio. Acabou o sonho de uma empresa. Olha, só tem ossos. Se clamarmos o Espírito Santo, se clamarmos esse espírito de vida, depois da pandemia, vai se levantar ainda mais forte aquela empresa que abaixou a porta, vai se levantar ainda mais forte num novo emprego, vai se levantar mais forte, ainda mais saudável aquele que passou. Mas eu digo, se as pessoas estão perdendo a vida, nós profetizamos também que a glória futura que vos é reservada é maior, porque Jesus venceu a morte. A morte levou o homem físico, Jesus, tirou a vida dele, mas o Cristo que estava dentro dele, o Deus que estava dentro dele, o Espírito Santo que estava com ele, venceu a morte e o ressuscitou. Então nós cremos que, por pior que pareça a situação, ressuscitaremos em todas as situações com Jesus Cristo. A prova disso é Moisés. Lembra de Moisés? Quando Moisés foi chegando na terra prometida, Deus levou ele ao monte e falou: olha lá, Moisés, ele caminhou 40 anos no deserto. Eu quero dizer para você que Deus é especialista. Do deserto para a terra prometida, da cruz para a glória de Deus. Então, aquilo que parece que acabou, é o fim, Deus está operando ali o grande milagre. Lembra de Moisés? Subiu ao monte, poucos metros, ele avistou a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. 40 anos ali caminhando no deserto. E Deus disse: tá vendo, Moisés, a terra prometida? Estou, Senhor. Agora eu vou para lá. Não, você não vai. Sua missão acaba aqui. E Moisés cai morto, poucos metros da terra prometida. Aí eu penso, você pensa, mas que injustiça, 40 anos, né? Uma representatividade, esses 40 anos, significa um ciclo ali caminhando com o povo. E faltando poucos metros, Moisés morre. A vida dele é ceifada. Mas aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não consigo entender, o Espírito Santo me revela. Porque Moisés saiu dali, ele não pisou na terra carnal. Ali ele foi ressuscitado diretamente para a glória de Deus. Moisés, você não vai aqui, você vem comigo para a minha glória, para o meu reino. E quem vai e pisa na terra é Josué, que é mais jovem. Uma missão nova, né? Para ele começar ali Moisés já estava de idade, então Deus descansou ele e deu a vitória para ele. Você não pisa aqui nessa terra, mas você vem comigo pisar na terra verdadeira, a minha glória. E Moisés então é ressuscitado para a glória. Outra história, Elias, quando é arrebatado, uma
carruagem de fogo ali, em meio a um redemoinho. Todos pensavam, acabou. Mas não, Deus já estava guardando ele na glória, na eternidade. Por isso eu acredito que muitos de nós, quando fecharmos os olhos aqui nesta terra, já vamos abrir os nossos olhos espirituais na glória de Deus, eu creio. Eu acredito. E a prova disso, que quando Jesus sobe ao monte para orar, e chama Pedro, João e Tiago, vem, vamos orar. Momentos antes ali isso foi na transfiguração, né? Quando ele se transfigura, Jesus então fica todo radiado, seu rosto brilhava. E quem aparece ao lado de Jesus? Moisés e Elias. É a prova. E o que eles foram fazer lá na transfiguração? Eles foram perguntar para Jesus: olha, quando o Senhor vem para a glória? E Jesus diz: é breve. Breve estarei com vocês. Então veja. O que Deus faz. Deus não deixa ninguém perder. Mesmo aqueles que estão perdendo a vida. Misericórdia. Mas nós temos que acreditar nisso, que junto ressuscitaremos com Cristo. Que os sofrimentos desta vida presente não têm comparação com a glória futura que nos é reservada. Porque foi travada uma batalha na cruz. E Jesus venceu a morte, venceu o pecado e ressuscitou. Aleluia. E para encerrarmos, assim diz a Santa Palavra em Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará toda lágrimas dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Então eu convido você agora a tomar posse disso. Eis que faço nova todas as coisas. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais aflição, não haverá mais pandemia, não haverá mais desemprego, não haverá mais ódio. Toda essa condição nossa humana, se morrermos juntos com Cristo, abraçados à cruz de Cristo, com a fé em Jesus Cristo, serão deixadas neste mundo e ressuscitaremos com Ele na sua glória. Amém? Forte abraço, até a próxima partilha, em nome de Jesus. Coragem, força e fé. E um dia diremos: eu creio, eu levo isso para a minha vida. Quando chegar o meu tempo aqui na terra de ser ceifado, eu quero dizer assim: combati o bom combate, completei minha jornada e guardei a minha fé. Vamos embora, Jesus. Amém? Fé, esperança, sempre. Estamos unidos pela cruz de Cristo até o fim. Forte abraço, beijão, tchau, tchau. É vida que vem do Senhor. Eu digo: eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis
terceiro dia rolou. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou. A pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Por isso eu digo, eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas.